10h09, a febre maculosa. A gente está falando, muito se tem falado, né, dessa febre maculosa. Também conhecida como doença do carrapato, é uma infecção febril de gravidade variável, com elevada taxa de letalidade, gente. E atualmente, né, o interior paulista está sofrendo um surto. Já são 19 casos confirmados. E a partir de agora, o nosso programa, o Tribuna Livre, recebe mais uma vez o Dr. André Prudente, diretor do Hospital Giseuda Trigueiro, que vai explicar um pouco mais, gente, pra gente, sobre essa doença que está até certo ponto assustando o pessoal lá no interior paulista, né? Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar conosco mais uma vez aqui na manhã da Jovem Pan News Natal e principalmente aqui no nosso Tribuna Livre. Bom dia. Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês. Na verdade, já estava até meio triste, porque eu participo de tudo quanto é programa, só não tinha participado aqui com vocês ainda. Estou feliz em estar agora. Que maravilha, seja muito bem-vindo. Doutor André Prudente, esta febre maculosa, né, tem chamado a atenção das autoridades sanitárias, dos infectologistas, principalmente em São Paulo. Ela vem acometendo em algumas regiões, 2021, 2022 e 2023, já matando algumas pessoas. Quais são, doutor André, os sintomas principais para você saber cuidar logo de que você está acometido dessa febre maculosa? Edivan, a sua pergunta é bem importante. Antes de eu respondê-la, é importante também situar o público que está ouvindo a gente agora que essa não é uma doença nova. Apesar dela ter sido bastante divulgada esse ano, mas ela já existe no Brasil há algumas décadas, pelo menos desde 1950. Só que nunca ela provocou grandes epidemias, grandes surtos, de modo que, epidemiologicamente falando, ela não era tão importante. Esse ano, como teve alguns eventos em uma fazenda específica, onde tinha vários carrapatos contaminados, que picaram as pessoas, várias pessoas adoeceram e uma boa parte delas já foi a óbito, infelizmente. Então vamos lá, para os sintomas da doença. É uma doença febril aguda, isso quer dizer que ela dá febre por alguns dias, ela começa normalmente com febre, dor no corpo, dor de cabeça e manchas no corpo. Até aí se parece muito com dengue, com qualquer outras doenças, muitas viroses inclusive pode se assemelhar. O que ajuda a diferenciar nesse período? Entre o terceiro e o quinto dia de doença, começa a aparecer umas manchas, normalmente nos punhos e torso, e aí vai se espalhando para o resto do corpo. Essa é a principal característica que ajuda a diferenciar, por exemplo, de dengue, que dengue começa no tronco, ou seja, começa no peito, na barriga, enquanto a febre maculosa nos punhos e no tornozelo, espalhando para o resto do corpo. Se não tratada a tempo, não diagnosticada e não tratada a tempo, ela evolui por até, em média, 2 semanas de febre, e aí pode cometer os rins, provocando insuficiência renal, a pessoa ter dificuldade de urinar, consequentemente começa a ficar inchada, aumentar a pressão, e principalmente os pulmões, levando à insuficiência respiratória, que é a principal causa de óbito nas pessoas com febre maculosa. Então, o que ajuda a diferenciar das outras doenças febris agudas é que ela dura mais de 1 semana, então a evolução da febre chega aí até 2 semanas, e ela tende a se agravar nessas pessoas que não são tratadas adequadamente e a tempo, levando à insuficiência renal e insuficiência respiratória. Essas famílias que foram atingidas pela febre maculosa, como é que ela pode ter sido contraída e afetada? É o contato com áreas de matas? Tem alguma coisa que você pode evitar, se prevenir, tipo usar botas quando for para áreas dessa natureza? O que é que pode ter oferecido essa condição para a contração dessa doença e posteriormente a morte dessas famílias, doutor André? Perfeito, isso é importante também para o público ficar ciente. Diferente de Covid, de influenza, né, da gripe, essa não é uma doença de fácil transmissão.
não se transmite de pessoa a pessoa. Portanto, alguém com febre maculosa não precisa nem ficar em isolamento, porque ela não vai transmitir para outras pessoas. A única maneira de se contrair febre maculosa é através da picada de um carrapato específico, que popularmente as pessoas naquela região do interior de São Paulo chamam de carrapato estrela, né? E esse carrapato tem que estar contaminado com uma bactéria chamada Rickettsia, que é um nome até um pouquinho difícil para a nossa língua, né? Então, uma vez que esses carrapatos contaminados piquem a pessoa, aí ela pode adquirir a doença. A grande maioria dos casos são oligossintomáticos, quer dizer que tem poucos sintomas, uma febrezinha, 1-2 dias e tal, e passa. Mas esses casos que evoluem com a febre em torno de 2 semanas podem evoluir para a gravidade. Como prevenir? Bom, esses carrapatos, eles gostam muito do gado bovino e dos cavalos. Especificamente no surto atual, eles estão relacionados à capivara. Tinha muitas capivaras naquela região e o carrapato também gosta da capivara. Então as pessoas que forem em locais como esse, que tenham capivaras, bois, vacas, que forem manipular esses animais, devem usar roupas compridas, pegando boa parte do corpo, usar botas, usar repelentes, ainda que seja polêmico o uso de repelente, mas pode trazer um certo benefício. E ao entrar em contato com esses animais, verificar o seu próprio corpo, para ver se não tem um carrapato que ficou preso ali nas roupas, que depois pode picar na mão, que está descoberto, ou no próprio rosto. Igual um marinheiro, né, doutor André? Todo de branco. Isso ajuda bastante. A roupa branca ajuda a diferenciar, até porque o carrapato... Isso, o carrapato estrela, ele é diferente desse carrapato que a gente está acostumado a ver nos cães. Ele é pequeno, ele é bem menor, então não é tão fácil de identificá-lo. Por isso, roupa branca, sem sombra de dúvida, ajuda. Doutor André, esse carrapato estrela pode aparecer por aqui? Ou o Rio Grande do Norte pode ficar tranquilo? Sim, a gente já identificou o carrapato estrela no Rio Grande do Norte. Agora, não basta ter o carrapato, ele precisa estar contaminado com a bactéria. E até hoje nós não tivemos um carrapato desse contaminado no Rio Grande do Norte. Há um caso em pessoas confirmado, que foi em 2019 aqui em Mossoró, mas a pessoa adquiriu lá no Sudeste. Ela adquiriu no Sudeste e foi diagnosticada aqui. Então, transmissão ativa no Rio Grande do Norte nunca existiu. Agora, se perguntar, é possível? Sim, é possível. Pouco provável porque o carrapato não se adequa muito bem ao nosso clima, mas possível sim. E se eu encontrar um carrapato desse aí, numa capivara, num cavalo ou num boi, qual é a melhor forma de tirar? O contato com a mão, eu posso me contaminar? O pessoal às vezes gosta de matar na unha, né, Edivan? Aquilo que a gente tem mais comum aqui em gato, cachorro, o pessoal tira o carrapato e vai, né, mata-se na unha. Esse é o procedimento correto ou corre risco para quem está matando carrapato na unha? Corre o risco. A maneira adequada é com uma pinça. Então, as pessoas que têm esses animais, é sempre bom ter uma pinça. E com a pinça, ela é tão útil para esmagar o carrapato, se essa for a vontade da pessoa, né, sem entrar em contato com a nossa pele, e também, e principalmente, se encontrar o carrapato na pele do ser humano. Porque se a gente apertar o carrapato para tirá-lo, só no ato de apertar ele já pode injetar a bactéria. Então, com uma pinça, a gente tira delicadamente, é mais seguro. Além de que pode matar também o carrapato com a pinça. Bem mais seguro, sem dúvida. Doutor André, nas fazendas, né, onde geralmente mais ocorrem esses casos, tem algum procedimento de controle para evitar uma disseminação ou a chegada de carrapatos? Esse carrapato estrela? Sim.
Inclusive, com esse chapéu, você parece que tem o seu latifúndio ali, né? Uma fazenda, também está parecendo fazendeiro. É um minifúndio ali no Morada da Paz. Existem os carrapaticidas, né? São produtos que os produtores rurais conhecem bem, né? Que pode ser aplicado no seu gado, né? Todos os animais para evitar. Diminui, sem sombra de dúvida. Doutor André, o Rio Grande do Norte realmente ele não é muito propício, né, pelo clima e tal, mas pode acontecer um caso como esse que o senhor falou, o cara de lá em São Paulo, Minas Gerais, e chegar aqui com os sintomas. Qual é o procedimento dele? Eu sei que tem que ficar verificando ali a febre, a dor de cabeça, diarreia, insônia, essas manchas na pele, mas para onde é que ele deve se dirigir? Para o Giseu de Trigueiro, para uma UPA, para ser regulado? Qual é o local correto dele se direcionar para ter os primeiros atendimentos? Então, eu digo que quando uma pessoa está doente, ela deve procurar o atendimento médico independente do local. E aí esse médico precisa estar treinado para suspeitar da doença, porque como já foi dito, os sintomas iniciais eles são muito parecidos, eles são inespecíficos, né? Se parecem com diversas outras doenças. Aí o pulo do gato é o médico perguntar e também o paciente já relatar que esteve em área de transmissão. Por exemplo, a pessoa que chegou de Campinas e alguns dias depois, em média 7 dias, começa a surgir febre, essa pessoa tem que ser triada, tem que ser pensada em febre maculosa também. Uma vez que se pensou em febre maculosa, ela pode ser tratada em qualquer local. Se o local que atendeu não tiver segurança, pode encaminhar o Giseu do Trigueiro, não há o menor problema. O tratamento, em geral, é simples, é com alguns antibióticos bem conhecidos, que a gente usa há muitos anos, não são medicamentos novos, são medicamentos até antigos, bastante seguros e com alta eficácia. A maioria dos casos tratados a tempo tem uma evolução boa e voltam, se recuperam sem grandes sequelas. Maravilha. Doutor André Prudente, diretor do Hospital Giseu do Trigueiro, trazendo aqui todas essas informações aí sobre a febre maculosa, quer queira, quer não, a gente se assusta um pouco, né, com todos esses surtos que andam acontecendo pós-pandemia, chega a gente fica até um pouco preocupado, né, com tudo que acontece. Mas, doutor, quero agradecê-lo pessoalmente, doutor doutor do meu papai, né? Cuida do meu papai também. Então, muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui no nosso programa. Portas abertas sempre para o senhor, que é tão didático, né? Eu acho o doutor André tão didático, tão maravilhoso. Quando eu chego lá no consultório, explica tudo bem direitinho. Acho ótimo. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no programa. Vez não precisa nem chamar, doutor André. Exatamente. Pode chegar junto da gente aqui. Pronto, da próxima eu vou aí mais cedo, porque vocês disseram que comeram aí uma pamonha, um cuscuz e tal, antes de começar o programa. Aqui eu tô na seca. Maravilha. Tá, vamos providenciar uma festa aqui para receber o doutor André Prudente. Muito obrigada, viu, doutor? Ótimo dia para o senhor. Será um prazer. Obrigado a vocês. Bom dia. Muito bom, olha, 10 horas e 22 minutos, Edivan Martins, e após aí os esclarecimentos, né, sobre essa febre maculosa, até o nome assusta, né, maculosa. Né, porque não é, o estrela não é o que dá nos cachorrinhos não, né, é diferente. Geralmente é mais, como ele disse, né, cavalo, né, e tal. Isso, no gado, ali no setor lá do empreendimento lá, as capivaras, né. Mas mesmo esse de cachorrinho, né, dos cães, é bom não matar na unha, viu, Sônia? Não matar na unha, pode transmitir bactéria. Pois é, né, tem que ficar atento aí para não, né, ficar acometido de doenças. Mas olha, gente, antes da gente continuar